Estamos aqui nós, eu, Vossa Excelência, senadora Gleise, senadora Fátima Bezerra, senadora Regina de Souza, e só. Estamos aqui, à volta dos trabalhos no Senado. Eu confesso, senador Jorge, que eu volto indignado com o que está acontecendo com o país. Indignado com toda a perseguição ao presidente Lula, mas o que estão fazendo com o país. E o reflexo é em cima do povo mais pobre. Segundo o Banco Mundial, são 3,5 milhões de brasileiros na pobreza. É uma destruição gigantesca. A febre amarela voltando. Sabe por quê? Estão tirando o dinheiro da vigilância sanitária, estão cortando recursos da saúde, cortando recursos da educação. Daqui a pouco eu vou apresentar números. Falaram de crescimento de emprego. Emprego com carteira assinada caiu. Só cresceu emprego informal. Emprego sem carteira assinada. É o crescimento da informalidade. Está na cara que o motivo do golpe foi esse. A gente já denunciava. Mas a minha indignação, senador Jorge Viana, é que esse pessoal não tem mais limites. Rasgaram a Constituição. Eu queria pedir uma Constituição aqui. Rasgaram a Constituição. A Constituição foi, primeiro, um pacto social construído, por isso foi chamado de Constituição Cidadã, por doutor Ulisses Guimarães. Rasgaram quando aprovaram a Emenda Constitucional 95. Todas as vinculações que tinham aqui, de recursos com educação, com saúde, deixaram de existir. Mas rasgaram uma parte importante que era relacionada aos direitos do cidadão e os direitos políticos, que era o seguinte: a Constituição de 88 veio depois da ditadura militar e foi um pacto construído, senador Jorge, entre todas as forças políticas. E o pacto era o seguinte: nós vamos disputar o poder, respeitando o voto popular, a soberania do voto, eleições livres e democráticas. Eles decidiram romper com isso. Perderam 4 eleições. E decidiram que não aceitavam mais isso. Querem tirar o povo do processo. Começaram a primeira etapa do golpe como? Com a Dilma, quando rasgaram 54 milhões de votos, e a gente participou daquela farsa aqui, denunciou aquela farsa, por crime de responsabilidade, pedaladas, e tiraram a Dilma. Depois, a Emenda Constitucional 95, a retirada de direitos de trabalhadores, e agora eles querem dizer para a gente: não, o Lula não vai ser candidato, vocês não podem ganhar a eleição. Porque o que estão dizendo é isso. Aquele pacto eles estão dizendo para a gente que não existe mais. Vocês não podem ganhar a eleição. O candidato de vocês está na frente, está vencendo o primeiro turno, sai. Não vamos deixar ser candidato. Porque é isso que está acontecendo, e isso é seríssimo. Então, primeiro, é importante que os senhores saibam, os senhores dessa burguesia, dessas elites desse país, a Rede Globo, que pediu perdão por ter participado do golpe de 64, há 5 anos atrás pediu desculpas. Vai ter que pedir de novo, que os senhores estão tirando o Brasil do rumo da democracia. Não podemos chamar isso mais de democracia. Hoje o Marcelo Zero, que é o nosso assessor, um intelectual brilhante, falou do termo semidemocracia. Porque é uma democracia em que os trabalhadores não podem ganhar. Então, e a gente sabe os objetivos por trás de tudo isso. Porque, na verdade, o que unificou esse pessoal todo para essa pauta do golpe foi aquele programa Ponte para o Futuro do Michel Temer, que apresentou antes, quando a Dilma ainda era presidente. Estão dando um golpe com um objetivo muito claro, senador Jorge Viana. Primeiro, é resolver a crise do lado das grandes empresas, aumentando a superexploração dos trabalhadores, apertando o trabalhador. É isso que está acontecendo no país. Está aí o aumento do salário mínimo, menos que a inflação. Está aí que vocês estão vendo agora o impacto da reforma trabalhista. As demissões no mês de dezembro. Olha a situação dos professores, Fátima, que é sua área de universidades particulares. A senhora está acompanhando demissões e demissões, porque querem contratar de forma precária. Os trabalhadores brasileiros ainda vão ver o impacto dessa reforma trabalhista na sua vida.
Então, o motivo do golpe foi esse, foi para entregar nossas riquezas. Estão entregando o pré-sal. Pessoal, o que estão fazendo com o pré-sal é brincadeira. Estão entregando o pré-sal para as grandes multinacionais de petróleo do mundo afora, a preço de banana. A gente viu agora a aprovação aqui de uma anistia de R$ 1 trilhão pelos próximos 40 anos. É um paraíso para eles, então o golpe foi dado por isso. Agora, senador Jorge, o golpe deu errado. Só que eles estão dobrando a aposta na irresponsabilidade. Eu falava aqui, antes, quando a senadora Gleisi, quando eu fiz uma parte, o que é que eles imaginavam com o golpe? Eles achavam o seguinte, vamos tirar Dilma, e eles garantiam que a economia ia crescer. E eles achavam, pelo outro lado, que a perseguição do Moro e a Rede Globo do Lula, o Lula ia estar dizimado. Ia ter 10% de intenção de voto. E eles trabalhavam para ter um governo que fizesse o jogo sujo por 2 anos, e depois ganharia a eleição tucano em 2018. O que aconteceu foi o contrário. O Lula não parou de subir, o Lula tinha 17% das pesquisas quando houve impeachment da Dilma. Hoje está dando 37%. Se você tira voto branco e nulo, dá vitória no primeiro turno. Em alguns cenários, vitória no primeiro turno. Então, o Lula não para de subir. E os candidatos deles? Onde estão? Alckmin empacado, numa crise. Eu quero ver o Alckmin fazer aquele discurso que eles faziam, né, um discurso da ética, um discurso que a gente sabe que era falso. Qual é a autoridade do Alckmin para fazer isso? Vai ter que responder pelas questões de São Paulo, pelas questões dele, do seu partido, do Aécio Neves. Esse golpe pariu um Bolsonaro do lado deles. O presidente Lula disse isso com razão, o golpe pariu o Bolsonaro do lado deles. E eles ficam tentando arrumar um candidato, eu vejo falar de Meirelles, que não sai de 1%, Rodrigo Maia, e agora a invenção é o Huck. Na verdade, senador Jorge Vando, quando eu vejo essa decisão contra o presidente Lula, é fruto de um desespero deles mesmo. Eles estão assustados também com o que colocaram o país. E sabem também, e quando eu vejo, quando eu falo aqui da Rede Globo, porque eu acho que o papel tem sido nefasto, eles estão assustados com o que está acontecendo com o país, com a fragilidade política deles. Eles não comemoraram, vocês viram que condenaram o Lula, você viu eles fazendo mobilizações, manifestações, não tinha gente para pôr na rua. E agora é o seguinte, não tinha muita saída, decidiram dobrar a aposta na irresponsabilidade. E fizeram uma condenação que é uma farsa. Eu, sinceramente, esses 3 desembargadores do TRF combinaram a pena e colocaram 12 anos e 1 mês. E o Hélio Gaspari ontem foi muito feliz quando disse, sabe por que 1 mês? 1 mês não é detalhe. É porque se fosse uma condenação só de 12 anos, ia ter prescrição. Olha que coisa. Os 3, 12 anos e 1 mês. E 1 mês era para não ter prescrição. Agora, os senhores achavam o quê? Achavam que era isso? Condenavam no TRF, iam dizer para o povo, olha, Lula não é mais candidato, e nós íamos aceitar? Não, nós não vamos aceitar. O Lula continua sendo o nosso candidato. Nós não temos plano B, o Lula é plano A, B, C, D, E, F, G. Nós vamos insistir, inclusive porque o processo de candidatura da Justiça Eleitoral não tem nada a ver com o processo criminal. A eleição era de 90 dias, senador Jorge, agora 45. Sabe quando começa o registro? 15 de agosto. A impugnação é um ato posterior ao registro. Dia 15 de agosto, sabe o que nós vamos fazer? Registrar Lula candidato. Em qualquer circunstância, Lula candidato. Aí começam os prazos. Tem prazo para impugnação, prazo para defesa, e começa a campanha o Lula com programa eleitoral. O Lula com programa eleitoral. Aí eu vou querer ver esse pessoal impugnar e retirar o nome de Lula da urna no meio de um processo desse, com o povo participando. Eu quero ver. Porque sabe o que eles estão fazendo, Zandor? Eu quero falar aqui do Lula agora, do personagem Lula. Porque eu tenho encontrado o Lula direto. E
confesso que fico impressionado com a força do Lula. Com a força e com a calma e com a serenidade. Ali tem um cidadão que está tranquilo com seu papel na história, que sabe que está fazendo história. Porque isso que a gente está vivendo aqui, senador Jorge, daqui a 20, 30 anos, isso é história. Porque não é um momento qualquer da vida política nacional. Eu acho que o que vai acontecer aqui vai determinar a história dos próximos 20, 30 anos desse país. Tenho muita preocupação, senador Jorge, senadora Fátima, senadora Regina. Eu não chamo mais isso de democracia, chamo de semidemocracia. Mas eu não sei onde vamos parar. Nós estamos entrando num terreno novo daqui para frente. Agora, eu me impressiono com a força do Lula. E sabe de onde ele se alimenta? É porque o Lula sabe que o ataque a ele é o ataque ao povo trabalhador desse país. Eu vivi todo esse período, último período, uma caçada contra ele. 3 anos de perseguição, procuradores para tudo que é lado, juiz para tudo que é lado, atrás do presidente Lula. Acharam conta na Suíça, acharam dinheiro, entraram num apartamento do Lula, acharam barra de ouro. Não. Condenaram Lula por um apartamento que todo mundo sabe que não é dele, que a Justiça de Brasília tinha penhorado para pagar devedores da OAS. Num processo absurdo, num processo que não existe materialidade. Agora, se os senhores achavam que dessa forma iam destruir o Lula, eu devo dizer que os senhores estão transformando o Lula, que já era uma figura grande na história, definitivamente, senador Jorge Viana, no maior personagem da história política brasileira. Eles, ao que querem destruir, estão fazendo o Lula cada vez maior. Como é que nós vamos olhar o Lula daqui a 30, 40 anos nesse país? Foi um homem que foi um grande presidente da República e depois perseguido, duramente perseguido pelo que representa. E é isso que me dá muita força nesse processo todo, para a gente toda, é ver a força do Lula. A serenidade do Lula, dizer o seguinte, é uma injustiça que estão fazendo contra mim. É uma injustiça violenta. Então, essa força do Lula vai contagiar esse país. E se eles acham que prender o Lula, porque a decisão foi de prender, eles vão destruir o Lula. Eles diziam isso com a condenação do juiz Sérgio Moro. Sabe o que aconteceu? O Lula subiu 5 pontos. Aí fizeram a condenação do TRF, esperavam que o Lula caísse, o Lula não caiu, manteve o mesmo percentual, liderando em todos os cenários. Uma prisão do presidente Lula, que se vocês fizerem isso, vai ter reação desse povo, vai ter muita mobilização, vai ter muita solidariedade, ele vai incendiar o país. Então, os senhores que queriam destruir o Lula estão construindo um mito cada vez mais forte. Eu fico impressionado em todo esse processo. Como os senhores estão errando e não percebem, continuam com essa perseguição. Eu concedo a parte à senadora Fátima Bezerra. Lindenberg, primeiro quero aqui dizer do quanto é importante também Vossa Excelência assumir a tribuna neste dia de hoje, nesta noite. Por quê? Porque Vossa Excelência também desempenha, senador Jorge, um papel muito importante, é o líder da nossa bancada, né? E quero aqui também destacar, né, da altivez, da firmeza, né, da clareza com que Vossa Excelência tem defendido não só o nosso partido, não só a história e o legado do presidente Lula, mas a defesa da democracia. Tem dado isso, tem dado demonstração dessa firmeza, né, em defesa da democracia, desde a época do processo fraudulento do impeachment, cujas consequências, né, nós estamos aqui a lidar com elas, enfrentando-as, exatamente para quê? Não só para resistir, mas para derrotar esse golpe. Mas eu me inscrevi, sobretudo, para enaltecer aqui o chamamento que Vossa Excelência faz da candidatura do presidente Lula. Quando Vossa Excelência está aqui dizendo, não só à militância, mas dizendo ao povo brasileiro,
que o presidente Lula continua mais candidato do que nunca. E, nesse sentido, senador Lindenberg, foi extremamente correto e oportuno, no dia 25 de janeiro, após a confirmação da condenação pelo TRF4, aquela condenação ilegal, imoral, o Partido dos Trabalhadores, em reunião ampliada da sua executiva nacional, ter formalizado a pré-candidatura de Lula nas eleições de outubro. Isso vem na direção de enaltecer as mobilizações sociais e populares pelo país afora, inclusive com a instalação, senador Lindenberg, de comitês e mais comitês. É o Rio Grande do Norte, é o Rio de Janeiro, enfim, todas as regiões do país, são milhares de comitês hoje espalhados pelo país afora, na defesa da democracia e na defesa de Lula ser candidato. A reunião do Partido dos Trabalhadores vem também na direção de cada vez mais denunciar, não só no Brasil, mas lá fora, a caçada do ponto de vista jurídico, midiático, a perseguição ao presidente Lula, né, por parte da oposição político-conservadora, enfim, né, tudo isso fazendo parte, repito, do roteiro do golpe, aquele golpe consumado em 2016, que, como Vossa Excelência aqui muito bem colocou, achavam que bastavam tirar a Dilma e 2018 seria um passeio para essa turma. E deu errado. Tanto é que deu errado que Lula cresceu cada vez mais junto à maioria do sentimento do povo brasileiro, tanto é que em todas as pesquisas realizadas até o presente momento, ele ganha de todos os eventuais adversários, inclusive até no primeiro turno. Aliás, essa é uma das principais justificativas desse casuísmo que foi a antecipação do julgamento lá pelo TRF4, com o intuito de inabilitar o presidente Lula, de fazer com que ele não possa ser candidato. Mas concluo dizendo que o tiro está saindo pela culatra. Não só nós vamos continuar lutando nas instâncias judiciais, até porque devemos fazê-lo, né? Até porque tem recursos ainda que estão sendo apresentados, mas a nossa confiança reside nas ruas, reside no sentimento popular que toma conta desse país afora, no sentido do reconhecimento de que o presidente Lula está sendo vítima de uma brutal injustiça e que compreende que, cada vez mais, defender a candidatura do presidente Lula é defender a democracia, é resistir a essa coalizão golpista, para que a gente possa derrotar essas agendas, né, de retirada de direitos, inclusive com o desafio que está colocado agora, que é o desafio de mais uma agenda de retrocessos brutal, que é a chamada reforma da Previdência. Então, não tenho nenhuma dúvida, senador Lindenberg, que nós, mais uma vez, temos clareza que estamos no lado certo da história. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos superar e que nós vamos vencer. Até porque, repito, essa luta não é apenas dos militantes do PT, não é apenas do PT. Essa luta, senador Jorge Viana, não é apenas também dos partidos no campo democrático, no campo popular, no campo progressista, que tem compromisso, né, com o país, que tem amor à democracia, que sabem da importância da Constituição de 1988. Por isso que essa luta está sendo cada vez mais abraçada pela maioria do povo brasileiro, e é por isso que eu não tenho nenhuma dúvida que, como diz o presidente Lula, a esperança venceu o medo lá em 2002, e desta vez ela está vencendo e vai vencer a injustiça. Lindenberg, Lula vai ser candidato. Lula vai sair vitorioso, Lindenberg. Lula vai governar este país, para este país voltar a sorrir e o povo viver com dignidade. E, para tanto, repito, a mobilização, as ruas, o engajamento
O amor que o povo brasileiro, repito, tem não é só ao Lula, é ao Brasil, está falando e vai falar mais alto. Muito bem, senadora Fátima. Senador Jorge, eu não vou me alongar muito, porque eu sei que o senador Jorge, senadora Fátima, a senadora Regina querem falar, e eu quero fazer a partes também, mas já são 9h55, mas, senadora Fátima, as pessoas têm noção do que foi o governo do Lula. Crescimento, emprego. Eu ando pela Baixada Fluminense e as pessoas dizem, olha, na época de Lula eu tinha dinheiro, eu passava o final de semana aqui, fazia churrasco, tinha dinheiro para tomar cerveja. As pessoas sentem na sua vida concreta e estão vendo a destruição que está tendo aí. Cada vez mais as pessoas associam. Olha, onde tem trabalhador tem Lula. Eu tive nessas caravanas com ele, é impressionante. Quando você vai no sertão nordestino, o sertanejo com o olho lacrimejando, o abraço com Lula. Estive agora no Rio, estava no hotel, na hora que fomos sair, todo mundo que trabalhava ali na cozinha, na segurança, falar com ele. Então, Lula é a esperança desse povo, viver novos dias. Agora, senador Jorge, eu tenho dito uma coisa. Eu acho, volto a dizer, nós estamos rompendo aquele pacto da redemocratização, estamos indo para um caminho que a gente não pode dizer que nós vivemos numa democracia plena. O Marcelo Zero chamando de semidemocracia. Eu não sei para onde a gente vai. Nós podemos entrar num endurecimento maior. Eu não sei as consequências até onde eles vão levar. O que eu sei é o seguinte, mais do que nunca, nós temos que apostar nas ruas, na mobilização popular. Foi a mobilização popular, senador Jorge Viana, mais uns 2 minutos eu encerro. Foi a mobilização popular que derrubou a ditadura militar. Foi a partir daquelas mobilizações. Tem que ser o povo nas ruas. Eu queria, senadora Regina, um senador aqui que me antecedeu, o senador Medeiros, disse que entrou no Conselho de Ética contra mim, contra a senadora Gleisi Hoffmann, senador Jorge Viana, e falou que eu tinha falado no discurso em desobediência civil. Eu vou perdoar porque a ignorância a gente perdoa. Eu disse para esse senador, agora respondi, que ele podia ter sido bem assessorado, ter ido olhar nos livros o que é desobediência civil. Desobediência civil é um termo de manifestações pacíficas. Surgiu de Henry Thoreau, nos Estados Unidos. Esse cara, sabe o que ele fez lá? Estava a guerra com o México. Você sabe que o México, os Estados Unidos se apropriaram de metade do México. E ele discordava daquela guerra, decidiu não pagar impostos e foi preso. A partir daí, Martin Luther King, Gandhi, utilizaram o termo desobediência civil. Mas você veja até onde vai a ignorância. Agora que nós queremos levantar esse povo, queremos. E vamos lutar de todas as formas. E que nós não aceitamos uma prisão ilegal dessa como Lula. Se prenderem o Lula, nós vamos ter um preso político nesse país. Vai ter, sim, reação. Vai ter gente que não vai aceitar. Nós vamos fazer manifestação todo dia. Então, o que eu chamo aqui a atenção dos senhores, encerrando esse pronunciamento, é que vai ter muita resistência, vai ter muita luta. Hoje é o primeiro dia de trabalho nosso aqui no Senado. Amanhã começa a pauta legislativa aqui na Câmara. Nós vamos fazer às 14 horas um grande ato contra a reforma da Previdência. Chamamos vários partidos, lideranças dos movimentos sociais, mas é um ato importante, porque a gente quer demonstrar que esse governo que está aí, esse golpe, tem o objetivo de retirar direitos de trabalhadores, e a gente pode e vai derrotar esse governo Temer na reforma da Previdência, não tem dúvidas em afirmar isso. Então, nós estamos voltando para os nossos trabalhos aqui. É um pé no parlamento e um pé nas ruas, nas mobilizações populares. Vamos usar essa tribuna aqui para ajudar a organizar o povo contra esse golpe em defesa da democracia brasileira. Muito obrigado. Eu queria cumprimentá-lo, senador Lindbergh. Eu vou fazer a leitura, enquanto Vossa Excelência está na tribuna, antes da colega Regina, que eu espero depois poder fazer. Por gentileza, eu vou colocá-la primeiro, apesar de eu estar inscrito. Para citar, eu não vou citar Gandhi, eu não vou citar Mandela, porque vão dizer que são pessoas da esquerda, são pessoas disso, daquilo, são do terceiro mundo, não vale. Apesar de virarem heróis e terem estátua lá em Londres, pelo reconhecimento do Império Inglês do que eles de fato foram.
mas eu queria citar o pastor americano, Martin Luther King. Sabe o que é que ele fala sobre desobediência civil? Ele fala assim: é nosso dever moral, é nossa obrigação desobedecer uma lei injusta. Veja, ele não fala nem da decisão, ele fala é da lei. Vou repetir, é nosso dever moral, é nossa obrigação desobedecer uma lei injusta. As leis são feitas por homens, por nós. Algum dia eu vou reconhecer esse impeachment. Foi algo que falseou a lei sem crime. Eu não vou abrir mão de estar do lado certo da história. Pelo menos isso acho que todos nós devemos ter para poder honrar esses tempos que ocupamos cargo público. Então, eu queria parabenizar Vossa Excelência e só dar essa contribuição, que o pastor Martin Luther King, eu estou usando o termo pastor, porque era um pastor que foi perseguido, foi assassinado, um herói americano, por ter lutado por igualdade, pelo fim do racismo. Ele dizia sobre desobediência civil: é nosso dever moral, é obrigação desobedecer uma lei injusta. Senador Jorge, só para completar isso, quando eu falei da ignorância do senador, porque, de fato, esse era o termo da desobediência civil. Mas antes da desobediência civil, você sabe que Thomas Jefferson, foi um dos pais fundadores da Constituição norte-americana, falou em direito de resistência. Inspirado, sabe quem? John Locke. Estamos falando das ideias liberais, direito à resistência a um governo injusto, antidemocrático. E eu só quero encerrar esse assunto, falando aqui o artigo 2º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, da Revolução Francesa, que fala em direito à resistência. Diz o seguinte: a finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Agradeço, Vossa Excelência. Muito obrigado.